Alô Planeta Terra, alô Brasil, jogando conversa dentro, ano 2, quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025. E estamos aí, continuando a nossa trajetória, bem-vindo quem vai chegando. Na terça-feira eu não pude fazer a roda de cura de alinhamento energético, que acontece toda terça-feira no meu Instagram, porque eu tive meia hora antes uma super enxaqueca. Então, cara, não deu, né? Não deu. Foi lamentável, não deu. Às vezes também pode acontecer, porque eu moro na roça, né? Embora eu tenha fibra ótica, às vezes dá um bug também na internet, ou falta luz, né? Essas coisas, acidentes de percurso que a gente não pode controlar. Mas como eu tenho feito esse ano, eu tenho trazido o tema da roda de cura para quinta-feira, porque o objetivo da terça-feira é fazer um trabalho terapêutico, não é filosofar. E hoje é filosofar, né? Como eu gosto de falar, jogar titicas de luz no ventilador, né? Obviamente, como é a minha cara de aquariano, sem nenhuma intenção de ser verdade, de ser conclusivo, de nada, para a gente usar esse espaço como um caldeirão para cozinhar conhecimento, né? Cozinhar sabedorias, conhecimentos antigos, modernos, orientais, ocidentais, religiosos, científicos, não importa, né? Compartilhar com vocês o meu meio século, já posso falar de meio século, né? Em fevereiro eu estou fazendo 70 anos e compartilhar com vocês essa jornada, né? Que não me torna detentor de verdade nenhuma, nem de ser conclusivo, o que é muito bom, mas, né, porque todo mundo é metamorfose ambulante, né? Eu lembro muito do meu pai, que dentre as muitas coisas importantes que ele me falou, ele falava para mim assim, tenha verdades, tenha opiniões formadas, mas todas temporárias. Todas temporárias. Tenha bastante consistência nas suas opiniões, tenha bastante conteúdo nas suas verdades, nos seus conceitos, mas mantenha todos eles mutantes. Porque você manter verdades, opiniões, conceitos fixos, né, é a porta para o fundamentalismo. E aí não é legal, né? Aí trava o processo. Aí você não anda com o processo, né? Que se o universo, a vida, a criação tem uma característica, é estar em movimento, né? A gente aprende isso nas culturas orientais, da partícula subatômica mais elementar, a grande estrutura de teias de galáxias, né? Hoje eu acompanho umas páginas de astrofísica para leigo, e falando que estão descobrindo, estão desconfiando que a Terra pertence a um grande conglomerado, né, uma grande teia de galáxias. Olha só, coisa de bilhões de anos-luz, não dá nem para a gente imaginar. Então, dentro desse espírito, eu fico pescando o tema, né? E esse tema pulou no meu colo. E é um tema muito recorrente, porque é um tema super importante na vida, que é dinheiro, né? A vida econômica, financeira da gente é sempre um tema. E depois da pandemia isso ficou mais tema ainda, principalmente para quem é autônomo. E aí tem umas questões que sempre me remetem à reflexão. Eu fiz um story, eu acho que na segunda, jogando essas perguntas, né? Você ainda confunde prosperidade com riqueza material, com consumismo? Você ainda confunde simplicidade com pobreza? Você ainda confunde desapego com não ter? Você ainda confunde abundância com acumulação? Muita gente confunde isso tudo. E eu vou te falar, até os 30, 35 anos eu confundia isso tudo. Até os 40 anos eu confundi isso tudo. Eu morei na roça dos 20 aos 40 anos. Eu fui bem da geração hippie do final dos anos 70.
peguei todo esse começo de vida alternativa brasileira, começo de ecologia, alimentação natural, terapias, comunidades, né, espiritualidade oriental, né? Eu vivi a vanguarda disso tudo. E é claro, né, essas confusões todas nortearam a minha vida e abalaram a minha, né, travaram muito a minha prosperidade. Eu acho que a gente tem três, não vou falar, não vou dizer que são doutrinas, mas três vertentes de pensamento que abalam muito a prosperidade de formas diferentes, tá? Primeiro a gente tem a Igreja Católica. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a Igreja instilou no inconsciente coletivo uma série de postulados que a gente ainda trafega neles, né? Que dar é mais nobre do que receber, que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si, que de graça é mais nobre do que cobrado, que dar o que falta é mais nobre do que dar o que sobra. Isso não existe. Isso absolutamente não existe na medida em que dar e receber, e a gente aprende isso com constelação, entre outras coisas, né? Que quando a gente dá mais do que recebe, ou recebe mais do que dá, o sistema descompensa. Quando a gente faz mais pelo outro do que pela gente, ou vice-versa, o sistema descompensa. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que queria um atendimento, aí foi muito engraçado, a pessoa bem espiritual, né, bem, né, pertencente a uma organização religiosa oriental, e o discurso dela era o seguinte, que ela fazia trabalho voluntário. E isso é o top da espiritualidade, né, da virtude espiritual, fazer trabalho voluntário. E ela fazia trabalho voluntário, mas a mãe dela é que sustentava ela. Porque ela não trabalhava, não tinha dinheiro. Porque ela fazia só trabalho voluntário e aquilo, para a organização dela, devia ser o máximo. Lá pelas tantas, ela me pergunta o preço da minha consulta. Eu falei. E aí ela pede um desconto. E a Gabi, a minha de Itacujo, tem um jargão, que é bem a cara dela, que é palavras duras em voz de veludo. Às vezes, quando tem uma pessoa muito insistente que pede desconto em curso e tal, tem uma pergunta que é desmontadora, né? Que eu tenho que fazer de uma forma muito gentil para não ficar mais grosseiro do que parece. Por que eu tenho que perder para você ganhar? Não é verdade? E aí eu não falei exatamente isso para ela. Eu falei, vem cá, por que eu tenho que bancar a sua opção de fazer trabalho voluntário e não trabalhar? E ser sustentada pela sua mãe? Não é verdade? Uma vez eu estava atendendo uma professora de yoga, faz muitos anos, que queria fazer meu curso, mas queria um desconto. E eu comecei a argumentar com ela, né? Falar de dinheiro, que é poder e tal, em outras palavras, por que eu tenho que perder para você ganhar, não é? E ela começou a ficar muito irritada falando por que ela não tinha dinheiro. Porque ela era instrutora de yoga, e eu falei para ela assim, mas vem cá, você não cobra? Ela falou, não, de jeito nenhum, porque cobrar é uma coisa feia, né? Cobrar é mal visto pra caramba na sociedade, na espiritualidade, imagina você vai cobrar. Ela falou, não, de jeito nenhum. Ela tinha um saquinho que ela botava pendurado na porta e as pessoas, né? Essa coisa meio hipócrita, né? Que as pessoas têm vergonha de cobrar e falam valor de troca, contribuição consciente. Tudo isso é uma forma de encobrir uma dificuldade com cobrar, né? Porque tem uma coisa ainda no imaginário coletivo que faz com que as pessoas acreditem que de graça é mais legal do que cobrar, né? Que cobrar é feio, essa coisa toda. E no fundo ela morria de raiva dos alunos que não pagavam. E aí eu fiz uma pergunta para ela, que eu tive que repetir essa pergunta trocentas vezes. Eu falei, por que você
coloca na mão do outro dar valor para o teu trabalho. Porque é isso que ela fazia. Ela não tinha um preço, ela botava um saquinho na porta e cada um pagava o que queria, quando queria, como queria, do jeito que queria. E muita gente não pagava. E ela ficava com raiva, olha só que maluquice. Ela ficava com raiva das pessoas que não pagavam porque ela não cobrava. Ela devia ter raiva dela, né? Porque as pessoas, infelizmente, né? Isso seria lindo. Gente, eu trabalhei na Alemanha durante 5 anos e almocei muito num restaurante indiano que você chegava no caixa e ele te perguntava, gostou da comida? Gostei. Quanto é que você acha que vale? Agora, na Alemanha funciona, porque não tem esperteza, ou pelo menos não tinha, né? Não tem esperteza. O metrô não tinha catraca, mas é outra mentalidade. Aqui, tupiniquimmente falando, né? Infelizmente, muita gente devia não pagar para ela, mas ela não entendeu a minha pergunta, porque ela estava imbuída, né, de que aquilo que ela fazia era o suprassumo da evolução espiritual. Ela não cobrava. E as pessoas não pagavam. E ela morria de raiva. E ela falava no telefone, morrendo de raiva. Eu quero ir para a Índia, fazer curso, não tenho dinheiro porque as pessoas não me pagam. E eu respondia, eu retrucava. Por que que você coloca na mão do outro, dá o valor para o teu trabalho? Quem tem que dar valor para o teu trabalho é você. E eu tive um cara que foi meu professor e meu terapeuta, que ele falava uma coisa que era quase uma equação. Ele falava assim, o valor que vão dar para o teu trabalho é o valor que você dá para o teu trabalho, que é o valor que você dá para você. Isso chama alto valor. Valor tem a ver com dinheiro, tem a ver com Shakti, tem a ver com poder pessoal, tem a ver com autoestima. Né? Tem uma coisa que eu aprendi no Ayurveda, a mesma energia que rege a sexualidade rege a atividade mental, chama Ojas. Por isso que muito monge é celibatário, para pegar essa energia que rege a sexualidade e jogá-la toda para cima. Porque dinheiro e sexo é potência, vem do mesmo lugar. Vem de um lugar de realização, de empoderamento, de colocar o produto da sua potência para fora. Embaixo, você vai gerar uma pessoa. Em cima, você vai gerar o fruto do teu talento, das tuas vocações. E vai receber o quê? Para que a gente trabalha? A gente trabalha para expressar o nosso talento e as nossas vocações, para botar para fora a nossa criatividade, nossa potencialidade, nossa capacidade, né? Para a gente deixar um legado para quem vem depois, para a gente dar uma contribuição para o planeta e para a gente receber remuneração e reconhecimento. E remuneração e reconhecimento foi demonizado, né? É feio gostar de elogio. É feio gostar de receber dinheiro. Você cobra o teu trabalho olhando no olho da pessoa, empoderado do teu alto valor, e cobra o teu preço, sem vergonha, sem rir amarelo, sem olhar para o lado. É difícil. Pouca gente faz isso. Porque isso está no inconsciente coletivo. A gente é educado assim. Isso é morfogenético, é epigenético, né? Essa coisa de que o dinheiro é vil metal, o dinheiro é sujo, né? É mal necessário, né? É horrível. Porque o dinheiro é a forma que se convencionou de você receber de volta o fruto do teu trabalho, para você poder sobreviver e, né, e poder, daqui a pouco a gente fala de prosperidade, para você sobreviver. É um negócio muito interessante, você vê, geralmente, ditaduras e religiões demonizam sexo e dinheiro. Porque se você demoniza sexo e dinheiro, você trabalha minimizando, desqualificando poder pessoal. Shakti, conatos, como diria o Spinoza. Dr. Reich, que é o pai das terapias corporais, entendia
ele falava um negócio interessante. Dificilmente alguém que não tem uma vida sexual plena, que não tem um orgasmo pleno, tem uma vida próspera. Porque é a mesma energia. É uma energia de potência. É uma energia de realização. É a mesma energia. Aí eu estava falando, né, que no Ayurveda, Ojas é uma energia que vai gerenciar a sexualidade, vai gerenciar a atividade intelectual, mental. Porque é a mesma energia. É a mesma energia que te faculta produzir uma pessoa e uma energia que te faculta produzir a sua obra. E repito, a sua obra tem 4 funções: expressar teu potencial, tuas capacidades, teu talento, vocação, né? Colocar no coletivo o produto da tua criatividade, da tua potência, deixar um legado para quem vem depois, contribuir com o coletivo e receber remuneração e reconhecimento. E demonizaram receber remuneração e conhecimento, porque isso também ajuda a manter a autoestima e alto valor baixo. E Dr. Reich, que era psicanalista, mas que era comunista, ele foi expulso de todas as sociedades psicanalíticas e de todos os partidos comunistas que ele frequentou, porque ele dizia que ele descobriu, ele percebeu que a ninguém interessa um ser humano potente. Porque um ser humano potente ninguém controla e manipula. Nenhuma religião tem interesse no ser humano potente. Nenhuma instituição de nada tem interesse no ser humano potente, porque instituições, organizações, religiões, exércitos, o que você pensar, política, quer um ser humano que obedeça. Quer a coisa mais escrota do que uniforme? Uniforme é uma forma de matar a tua individualidade, bota todo mundo igual para todo mundo ser controlado e manipulado de uma forma mais fácil. É brabo, gente, é brabo. É brabo, a gente tem que recuperar essa parte, porque até a gente colocar nosso talento e a gente sentir que está deixando um legado, legal. Agora, quando chega na hora de vir o dinheiro e de vir reconhecimento, tem problema, porque é cultural. É cultural. É constrangedor cobrar, é constrangedor receber dinheiro. Todo mundo gosta, mas fica constrangido. É constrangedor receber, né? Aí inventaram que gostar de receber reconhecimento é uma coisa egóica. Uma das coisas que me ensinou a receber conhecimento de uma forma saudável, eu aprendi com o budismo, quando o budismo fala de transferência de mérito. Eu recebo muito reconhecimento, porque eu sou terapeuta e professor, é um tipo de gente que recebe muito reconhecimento. Cara, para eu receber um elogio, para eu receber um reconhecimento, que eu gosto de receber, eu aprendi 2 coisas. Uma, que Deus fala pela boca do outro. Então, o elogio devia ser recebido pela gente como uma forma da vida, do universo, né? Da criação, chegar para você e falar, ó, tá mandando bem, continua que tá funcionando. E tchau. E tchau. É uma aferição. É uma aferição. E a outra coisa, gente, para eu receber um reconhecimento e um elogio, atrás de mim tem milhares de pessoas que trabalharam. Tem todos os meus ancestrais. Todos. Que estão aqui no meu DNA. Tem todos os professores que eu tive, desde a Dona Irenice, do Jardim da Infância. Todos os autores de livros que eu li. Gente pra caramba. Fora os meus mentores, guias, amparadores, tal, espirituais. Cara, tem milhares de pessoas que trabalharam. Então, transferência de mérito é assim, eu recebo um elogio, eu fico com o que é meu. Porque eu gastei dinheiro, eu gastei neurônio, eu gastei tempo para saber o que eu sei e fazer um bom trabalho. O resto, ó, eu até aprendi, eu fazia esse gesto, ó, a maior parte é dessa galera. Porque se não fosse meus pais, avós, mestres, autores de livro, toda essa galera,
eu não faria um bom trabalho. Ainda que eu tenha gastado neurônio, dinheiro e tempo para poder fazer um bom trabalho. Isso é uma boa salvaguarda para o elogio não entrar para o lugar errado. Já reparou como artista famoso e atleta famoso, quando deixa de ser famoso, se aposenta, muitas vezes deprime e vai para as drogas? Sabe por quê? Porque o dinheiro e o reconhecimento foram entrar no lugar errado. Foram entrar no vazio, na falta, no buraco interno, na baixa autoestima, na menos-valia, igual droga. Aí, quando o efeito da droga acaba, você deprime. Então, as pessoas... Não é culpa de ninguém, isso é uma contingência cultural. Né? Essas pessoas famosas que ganharam muito dinheiro e que receberam muito reconhecimento, né? Talvez não faziam terapia, não tiveram conhecimento suficiente para que esses elogios e esse dinheiro não entrasse para esse lugar de tentar tamponar dor, sofrimento. E isso não funciona. A gente não resolve as nossas questões, sofrimentos, traumas, raiva, medo, angústia, ansiedade, não resolve com dinheiro nem com elogio. Se resolve com terapia, com meditação, com estudo. Não tem outro jeito. Mas quando não se sabe disso, elogio e dinheiro vira droga, igual qualquer coisa. Igual maconha, cocaína, trabalho, né? Eu sempre estou falando aqui, né, que o AA, essa estrutura dos 12 passos, do só por hoje, do evite o primeiro gole, hoje tem para álcool, para droga, para malhador de academia, para sexo, para comida, para workaholic, para game, para informática, porque tudo isso vira droga, na medida em que você usa tudo isso para poder mascarar, fugir, anestesiar a sua dor. Olha quanto adoecimento a gente ficou passível por uma questão cultural / religiosa. Isso tem a ver com prosperidade, isso tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com a forma adoecida que a maioria de nós ainda lida com dinheiro, ainda lida com reconhecimento, né? Uma das coisas também que ficou muito misturada, provavelmente deliberadamente, é que a confusão de vaidade com alto valor. Vaidade não tem nada a ver com alto valor. Você se amar, se respeitar, se admirar, se reconhecer dentro de um gradiente saudável é alto valor. A vaidade é uma patologia. Não estou falando da vaidade bacana, vaidade normal, né? A gente quer aparecer bem para o coletivo, né? Cuidar da aparência, tá bem, da saúde e tudo, super saudável. Agora, quando a vaidade entra também, tem outras formas que a vaidade adoece, mas quando a vaidade entra numa coisa competitiva, que eu tenho que ser melhor, que eu tenho que aparecer, aí já entra na droga, aí já entra de uma forma compensatória. Isso é vaidade. Vaidade é uma patologia para compensar baixa autoestima e baixo valor. Tem nada a ver com alto valor. Alto valor é autoestima alta. Alto valor não tem nada a ver com vaidade. Outra coisa que misturaram também é egoísmo com eu primeiro. E Jesus deu essa dica lá atrás, que ele era um cara esperto. Ele falava amai ao próximo como? Ele podia ter mudado uma palavra, falar amar ao próximo mais que a ti mesmo, ou antes de ti mesmo, mas ele não falou. Porque ele sabia que ninguém pode dar o que não tem. Amar ao próximo como? Isso não tem nada a ver com egoísmo. Egoísmo, se o egoísmo tivesse um mantra, não seria eu primeiro, seria só eu. Porque o egoísmo, assim como a vaidade, é uma patologia com a qual eu vou tentar compensar baixo valor, baixa estima, né? Se eu não tenho, como é que eu vou dar? O egoísta é uma vítima de um sentimento de não ter, de um vazio, de um buraco, de uma falta imensa.
E eu tenho, como é que eu vou compartilhar se eu mal tenho para mim? Então, vaidade e egoísmo não tem nada a ver com alto valor, nem com autoestima. Você pode perfeitamente se amar, se admirar, se respeitar, se dar valor, independente de ter erro. Eu tinha um amigo meu que falava, como é que eu vou me amar e me respeitar se eu tenho raiva, medo, angústia, trauma, se eu errei, eu tenho falha, sou imperfeito. O ser humano é plural. Por isso que um professor que eu tive dizia que a gente tem que substituir o O pelo E. A gente é feio e bonito, é bom e mal, é mentiroso e verdadeiro, é horrível e maravilhoso. Então a gente tem essa multidimensionalidade, essa pluralidade enorme dentro da gente. Dimensões que às vezes são muito antagônicas. E quando essas dimensões ficam paradoxais, antagônicas demais, elas podem dar muito problema, podem criar linhas de tensão insuportáveis. Insuportáveis. Porque nós somos paradoxais. Essa coisa tem que ser coerente. Até a página 2. Até a página 2. A gente não pode ser hipócrita. Porque o hipócrita é o incoerente, mau caráter, que deliberadamente usa a sua incoerência de uma forma adoecida. Agora, coerência a gente não tem nenhuma, né, gente? A gente tem uma coerência mínima aí para lidar na vida, assim, né? De uma forma muito superficial, muito feijão com arroz, assim, socialmente. É claro, tem que ter um mínimo de coerência, né? Não pode ser maluco beleza o tempo todo, metamorfose ambulante o tempo todo, né? Então tem uma coerência mínima, obviamente, para poder lidar na vida social. Agora, se a gente for olhar a complexidade do ser humano, coerência zero. Nós somos seres E, nós não somos seres ou. A gente não pode ser hipócrita. Agora eu vou falar de prosperidade. Para mim, agora é minha opinião, tá? Aliás, tudo é minha opinião, né? Prosperidade para mim é a arte, vou chamar desse jeito, né? A arte de fazer com que o seu trabalho... Deixa eu dar um passo atrás, antes de falar o resto, né? Já é difícil, no mundo moderno, urbano, você viver dos teus talentos, né? Eu me lembro, eu, adolescente, nos anos 70, me dava um sofrimento. Quando eu deixei de ser adolescente, né? Quando você vai entrando na fase adulta e termina a faculdade, né? Começa a ter um relacionamento que tem cara de que vai casar, vai constituir família, né? Que você começa a ficar um adulto, tendo que começar a pensar em se sustentar e tudo. Quando eu via, gente, um amigo meu que era um super ator, ou que era um grande músico, fazer prova para concurso público. Nada contra concurso público, tá? Cara, eu sofria muito. Que merda de sistema, né? Que não dá oportunidade para que uma pessoa possa ter oportunidades de viver, de tirar o seu sustento, né, do seu talento, da sua vocação. Para artista é muito mais difícil do que para advogado, médico e engenheiro, né? Então, eu cansei de ver artista fazer concurso público para ter garantia. Aí vai ser bancário. Legal. Legal. Eu tenho amigos assim, né? E graças a Deus, tem uns que conseguiram se bancar, se manter graças a isso. Tudo bem. Mas que triste que a gente vive numa situação que não permite a todo mundo poder viver bem, poder se sustentar do seu talento. Isso é uma coisa. Agora, prosperidade para mim, ela é a arte de você conseguir fazer com que o seu talento, suas vocações, seu potencial gerem recursos para que você possa bancar a vida que você projetou para você. Claro, se você
tem a riqueza pela riqueza como meta, se para você prosperidade é acumulação, se para você abundância é acumulação, se para você prosperidade é unicamente riqueza material, isso não tem fim. Né? É um estômago sem fundo. Dinheiro nunca vai ser o suficiente. Agora, se é a tua potência, se é a realização interna que norteia a tua vida, aí já fica mais fácil estabelecer um quantum de recurso material você precisa. Porque eu, por exemplo, conheço gente que é minimalista e é próspera. Para mim, prosperidade não tem nenhuma relação com quantidade de dinheiro. Para mim, prosperidade tem relação a se os seus talentos e vocações, sua capacidade, sua potência conseguiu, se você teve habilidade de gerar com o trabalho recursos para você bancar e fomentar a vida interessante, criativa, né? Uma vida que tem como objetivo, né, a tua expansão como ser humano, a tua inteligência emocional, a tua espiritualidade, a tua criatividade, porque para mim isso é uma forma sofisticada de viver. Agora, se a tua vida tem como meta só coisas externas, ter, realmente não vai ter fundo, não vai ter é um buraco sem fundo. Eu falei para vocês várias vezes de um terapeuta que foi importante na minha vida, né? Que foi meu professor. Ele já faleceu, Alex Faust. Um dia em terapia, eu trazendo esse tema, né? Nós somos seres trabalhólatras, né? A gente está numa sociedade em que a gente é medido pela quantidade de trabalho que a gente faz, né? Até porque, coletivamente, culturalmente, prosperidade está relacionada com acúmulo de dinheiro. E aí ele pega um giz, ele tinha um giz, ele desenha 3 círculos concêntricos no chão. No do meio ele escreve ser, no outro fazer, no outro ter. E aí ele falou uma coisa que eu jamais esqueci, por isso que eu estou repetindo, isso aí faz 25 anos. Ele falou assim, a gente deveria estar fundamentado no ser. E a partir daí, circular no fazer e no ter. Por algum motivo que ninguém sabe, eu acho que daria um congresso, deve ter muita teoria para isso, ele falou, o eixo foi desviado do ser para o fazer. Então, nós vivemos ainda numa sociedade faseólatra, né? Nós somos trabalhólatras, né? Não é visto com bons olhos o ócio criativo. Não é visto com bons olhos não fazer nada. Né? É visto como, pô, aquele cara trabalha pra caramba. Isso é visto com bons olhos. Legal, tudo bem. Legal mesmo. E aí ele falou, o sistema capitalista, com seus marketings e merchandisings, está fazendo tudo para deslocar esse eixo do fazer para o ter. Porque, por enquanto, nós somos enquanto fazemos. Quer ver uma coisa? Pergunta que se faz para a criança. O que você vai ser quando crescer? Então, você só vai ser quando você crescer e fizer. Enquanto você não fizer, você não é. Você é criança e criança não é nada. Agora, quando o eixo se fundamentar no ter, é tudo que o sistema quer, gente. A gente vai ficar totalmente escravo e refém do sistema, porque a gente só vai ser quando tiver. Isso já acontece pra caramba. As pessoas que fundamentam a sua vida, que objetivam a sua vida só no externo, já estão fundamentadas no ter. E para essas pessoas, prosperidade é acumulação. Abundância é acumulação. Ter. Né? No fundo, tudo vai acabar voltando
para aquele tema inicial, que é: eu preciso anestesiar a minha dor. Eu preciso fugir do contato com a minha dor. Eu preciso tampar esse buraco interno. Eu preciso tampar essa falta. No fundo, conscientemente ou não, e na maioria isso é inconsciente, né? Esse é a gênese das dependências. Essa é a gênese. Por isso que tem tantos alcoólicos anônimos para tanto tema. Porque a pessoa fica viciada em comida, em informática, em academia de musculação, em trabalho, em cigarro, em álcool, em drogas, em videogame. Igualzinho. Igualzinho. Em compra. Esquecido dos compradores compulsivos, dos acumuladores compulsivos. No fundo, tudo remete à minha dor, ao meu vazio, ao meu buraco interno. Agora, quando a tua vida se fundamenta, quando o objetivo, o norte da tua vida é uma vida interior, né? Quando o teu trabalho interno, quando a logística maior do teu trabalho é dentro, é melhorar como ser humano, é trabalhar na expressão da tua criatividade, né? Da tua reflexão com a vida, estudar, né? Ampliar, aprofundar o ser que você é, a tua evolução psicológica, filosófica, emocional, pessoal, relacional, social. Aí você só precisa de recursos para poder fomentar e bancar esse movimento. Esse movimento. Não é verdade? Ninguém precisa de uma Ferrari. Eu não estou falando certo e errado, tá? Ninguém precisa de uma Ferrari, gente. Ninguém precisa ir para Dubai e ficar num hotel 10 estrelas com luxo. Ninguém precisa de luxo. O mundo não precisa de luxo. O mundo não precisa de rico. O mundo não precisa de rico. O problema é que eu não estou fazendo propaganda comunista. Eu sou social-democrata. Eu sou centro-esquerda, não sou comunista. Mas a gente aprende na escola pirâmide social, na escola. Aula de geografia. O que é pirâmide social? É pouca gente no topo da pirâmide detendo capital e poder, mantendo quem está na base da pirâmide. Essa é a alma do capitalismo. Por isso que se chama conservador. O que é conservador? Eu tenho um amigo um amigo que foi de esquerda e hoje ele é conservador. Eu falo: fulano, o que você quer conservar? Eu quero conservar a família, a honestidade, a ética. Eu falei: a esquerda também. Igual. Eu falo: no fundo, o que você quer conservar, que é o que os conservadores querem conservar? É a pirâmide social, gente. É a desigualdade. É a falta de oportunidades iguais. É a discrepância econômica. Porque só isso mantém pouca gente no ápice da pirâmide. É isso que conservador quer conservar. Então essa sociedade ganha-perde. Aí eu me lembro do Mahatma Gandhi falando: não existe nenhuma possibilidade de ganho real se esse ganho for às custas da perda de alguém, de alguéms ou da natureza. E o capitalismo, ele se fundamenta, dificilmente, gente, alguém é milionário se não for às custas da dominação, da manipulação de alguma coisa, da manutenção de natureza ou de gente na base da pirâmide. Porque o capitalismo se constrói dessa forma. Não estou fazendo propaganda comunista. Isso é fato, isso é sociologia, antropologia, filosofia. Isso aprende na escola. Pirâmide social. Ganha, perde. Prosperidade para mim é ganha-ganha. Só existe ganho real quando todo mundo ganha. E para todo mundo ganhar, planetariamente falando, não tem que ter rico, gente. O mundo não precisa de rico. O mundo não precisa de luxo. O mundo não devia ter miséria, pobreza. O mundo deveria ser uma grande classe média, né? Uma classe média
ecológica, né? Protegendo o planeta. Não é verdade? Isso para mim é prosperidade. É você estabelecer como meta de vida, como foco na sua vida, como objetivo da sua vida, o mais verdadeiro. O ser humano está aqui na Terra não é para acumular bem, o ser humano está aqui na Terra para crescer como ser humano e como ser espiritual. Então, prosperidade para mim é quando você consegue a habilidade, a arte de gerar recursos com os seus talentos para poder bancar essa vida inteligente, criativa, potente. Isso não tem nada a ver com luxo. Isso não tem nada a ver com acumulação. Nada. Como eu falei para vocês, eu conheço gente que é minimalista, né, que vive na roça com pouquinho e é feliz e é potente e é próspera. Porque a prosperidade, para mim, está relacionada com vida interior. Com vida interior. Com ser criativo, com melhorar como pessoa, né? com melhorar nas relações, honestidade, inteligência emocional, né? Empatia, compaixão, esses valores que as religiões trazem, mas infelizmente a maioria delas não faz nada, faz o contrário disso. Então vamos falar de espiritualidade, não falar de religião. Porque religião realmente, pelo amor de Deus, né? Eu sou anticlerical mesmo, mas sou espiritualista. Então fica essa pergunta para a gente refletir. Porque eu esqueci de carregar o meu celular e está acabando a carga. Você ainda confunde prosperidade com riqueza material e consumismo? Você ainda confunde desapego com não ter? Eu confundi durante muito tempo. Você confunde simplicidade com pobreza? Eu confundi muito tempo. Eu estava falando um negócio, eu esqueci, mas vou pegar esse gancho. Pelo menos a minha geração, quando eu era jovem, e eu fui transmigrando do sexo, drogas e rock and roll do movimento hippie para o nascimento da cultura alternativa, tinham 3 culturas anti-prosperidade. A Igreja Católica, protestante não, mas a Igreja Católica, que é anti-prosperidade, o movimento hippie, que por ser anticapitalista tinha raiva de dinheiro. Eu passei muito tempo com raiva de rico, raiva de dinheiro, raiva do sistema. Eu não tenho mais raiva de nada, né? Mas eu tinha raiva. Até eu descobri em terapia que eu tinha raiva era de não ter, porque eu confundia desapego com não ter. Eu confundia simplicidade com pobreza. E a terceira era a própria cultura de esquerda, né? Era a ditadura, né? Eu tava naquela coisa entre o movimento hippie, a vanguarda da coisa alternativa e uma certa militância, né, contra a ditadura. Hoje eu agradeço que eu não tinha 5 anos a mais naquela época, senão provavelmente eu teria entrado na luta armada e teria me ferrado. E naquele tempo a cultura de esquerda também era anti-prosperidade, porque era contra dinheiro, contra lucro, contra capital. Então 3 doutrinas anti-prosperidade que nortearam a minha vida até os 40 anos. Até eu entender que prosperidade, para mim, né, esse entendimento é pessoal, que prosperidade para mim, que é o que eu vivo hoje, né, é a habilidade de você fazer com que os teus talentos, com que a tua vocação gere recursos para você bancar a vida que você projetou. E se você projeta, foca a tua vida, objetiva a tua vida no que há de mais importante, né, que para mim é a vida interior, é a melhoria como ser humano, a melhoria como ser humano pessoal e social, e emocional, e psicológico e espiritual. Gente, você não precisa de ser rico. Você não precisa de luxo. Você não precisa. Você não precisa ancorar o seu buraco interno, o seu vazio em nada, né? Você não precisa de um carro de luxo. Você não precisa de turismo de luxo. Você não precisa de nada disso, porque nada disso importa. Isso só importa para o ego, que precisa o tempo todo que a gente encontre formas de se anestesiar da nossa dor.
Porra, vai fazer terapia, vai estudar filosofia, vai meditar. Isso vai funcionar para você resolver a sua dor. E aí a gente não precisa ficar se entupindo de recursos de fora, né, fajutos, falsos, fakes, para poder anestesiar e fugir da nossa dor. Porque no fundo é isso, gente. No fundo, consciente ou inconscientemente, na maioria das vezes inconscientemente, o tempo todo, o psiquismo está fazendo isso. Controle, defesa, resistência. Controle, defesa, resistência do quê? Da dor, do trauma, da raiva, do medo, da angústia, do sofrimento, da baixa autoestima, da menos-valia, do amor próprio ruim, do pouco poder pessoal. E a gente vive numa cultura que ensinou a gente a buscar fora. E a gente se entope de foras. A gente se entope. E quem é terapeuta sabe quantas vezes eu recebi em consultório gente com tapete puxado, no vácuo, sofrendo porque se separou, porque ficou viúvo, porque se aposentou, porque roubaram o carro, porque os filhos saíram de casa. Aí eu ofereço para os meus alunos e clientes uma pergunta que eu acho muito importante, que é uma das perguntas que norteia a minha vida. Quem sou eu sem? Se você tirar todo o fora, o externo, tudo que não é você, dinheiro, trabalho, casamento, bem material, o que sobra de você? Provavelmente a gente vai sentir que não sobra nada, porque a gente não aprendeu. A gente não aprendeu. A gente aprendeu a buscar fora. A gente aprendeu que a gente é pecador e culpado de nascença. Então, gente, estou com medo de acabar aqui a bateria. Eu queria dar uma notícia em primeira mão, agora eu estou começando a divulgar. Eu trabalho com uma terapia que chama alinhamento energético, eu trabalho há 23 anos, ensinando como terapeuta e como professor esse trabalho por todo o Brasil. Formei milhares de alunos, tenho milhares de horas de consultório e dou há 17 anos um curso no Carnaval, num paraíso chamado Monte Caruná, em Pati do Alferes. E próximo Carnaval vai ser o 17º ano. Eu vou estar fazendo 70 anos nesse curso e eu estou dando o último curso de alinhamento energético da minha carreira. Então, quem quiser estudar comigo, é a última oportunidade. É o único curso residente que eu dou, o único curso imersivo que eu dou. E é a oportunidade também, para quem já fez o curso comigo, é a oportunidade, porque o ano que vem eu vou estar oferecendo o único curso que eu dei e que eu vou dar de formação de professores de alinhamento energético. Está ouvindo, Patrícia Lorane? O único curso de alinhamento energético e vai ser totalmente online. Vai ser lá para abril ou maio, tá? Esse curso vai ser um curso gravado, você vai poder levar. Agora, você precisa ter feito 2 cursos de alinhamento energético. Ou comigo, ou com qualquer dos professores. Se você fez 2 cursos de alinhamento energético, cura interior, fogo sagrado, integrare, ouro verde, não importa, você está habilitado. E se você fez um curso só e quer ser professor, vai fazer o curso no Carnaval comigo, porque vai ser a última oportunidade de fazer um curso comigo. E quem já fez curso comigo, ou com qualquer professor de alinhamento energético, tem 50% de desconto no curso. Beleza? Em primeira mão para vocês. Mais detalhe? Entre em contato comigo no privado, que eu dou detalhe para você. Beleza, Patrícia? Vai ser professora. Alguém tem que levar esse curso aí para Brasília, tá? Um lugar maravilhoso. Eu dei 7 cursos em Brasília, né? A Patrícia foi uma das minhas produtoras. E é isso aí, gente. Tá bom? Um bom fim de semana para vocês. Terça-feira a gente se encontra na roda de cura de alinhamento energético, 20 horas no meu Instagram. Beleza? Vai ficar gravado aqui no meu Instagram esse papo de hoje. E amanhã vai para o meu canal de vídeo no YouTube e para o meu canal de podcast no Spotify para quem chegou agora. Tá bom? Beleza? Sejam prósperos. Um abraço.